Bom, pessoal, então vamos na aula de hoje conhecer a interface do programa, né? Trabalhar com ele é muito simples, a interface dele é bem fácil a gente entender. A gente começa aqui em cima com a nossa barra de tarefas, tá? Onde a gente tem diversas opções, como as opções aqui em arquivo, para poder salvar os nossos documentos, imprimir e tudo mais. E temos as abas de formatação, né, como a da página inicial aqui. O importante para a gente poder trabalhar com Excel é entender que tudo que está aqui na barra de ferramentas ela está por grupo. Por exemplo, nós temos aqui o grupo fonte, tá? Então tudo que for relacionado à fonte, tudo que for relacionado à letra, ela vai estar aqui dentro dessas duas barras. Temos também o grupo alinhamento, onde vai estar a parte de alinhamento centralizado, esquerda, direita e tudo mais. A parte de número, onde a gente vai trabalhar com formato moeda, formato porcentagem, dentre outras opções. E tudo mais que está aqui, que a gente está na aba página inicial. Nós também temos aqui a aba inserir, onde a gente pode trabalhar com tabelas, imagens e outros itens. A layout de página, que é onde a gente vai trabalhar com a formatação, né, da nossa página para impressão. A aba de fórmulas, tá? Caso eu queira usar alguma fórmula pré-definida do sistema. A aba de dados, revisão, exibição, suplemento e equipe, tá? Então temos várias abas aqui que ao longo do curso a gente vai trabalhar com elas, tá? Logo aqui abaixo nós temos aqui uma barra um pouquinho mais fina que a gente tem algumas opções bem bacanas, tá? A primeira delas, ela está exibindo aqui, ó, A1, tá? Aqui ela vai exibir a célula que está selecionada. Eu ainda não expliquei para vocês o conceito de célula, tá? Mas é importante a gente conhecer isso aqui. Beleza? Um pouquinho mais à frente nós temos a barra de função, tá? Então, aqui nessa barra, todas as funções, tudo que nós estivermos trabalhando aqui no Excel vai estar aparecendo aqui. Então, aqui pode estar aparecendo o número, mas a fórmula, a função que chegou aquele número vai estar aparecendo aqui em cima. E logo aqui abaixo nós temos então a nossa planilha, que ela é como se fosse um jogo de batalha naval, onde temos letras na parte de cima e do lado nós temos os números, tá? Isso aqui também, na próxima aula nós vamos entender bastante esse conceito aqui. Eu vou pegar uma aula inteira para a gente treinar e conhecer esse conceito. Logo aqui abaixo nós temos a opção Plan 1, tá? Tá vendo onde está escrito aqui Plan 1? Isso significa que tudo isso que vocês estão vendo aqui é a planilha 1. Então, eu tenho um botãozinho de mais aqui, onde se eu clicar nele, eu posso estar adicionando outras planilhas para poder estar trabalhando, tá? Tudo isso aqui a gente vai aprender em aulas futuras, beleza? Um pouquinho logo aqui abaixo também tem a parte de exibição, tá? Então nessa barra verde eu tenho essa exibição normal. Se eu clicar na próxima exibição, eu tenho uma exibição de folha, tá? Então o que é imprimido e aparecer nessa folha eu consigo ver aqui nesse layout de página. Tenho também uma outra visualização que é a de quebra de página, tá? Tudo isso aqui a gente vai aprender a trabalhar. Também eu queria mostrar aqui para vocês o zoom, então se você não estiver enxergando, você pode estar trabalhando, aumentando ou diminuindo o zoom aqui, tá? Tudo isso aqui você pode fazer, personalizar para poder trabalhar. Lembrando que o zoom aqui não vai interferir no que vai ser impresso, tá? Então se você aumentar o zoom aqui para enxergar, não quer dizer que isso vai influenciar na hora da impressão. Bom, pessoal, nessa aula então eu queria passar para vocês o conceito principal aqui da planilha, tá? Quando a gente está trabalhando com Excel, a gente tem três conceitos que a gente tem que colocar na cabeça, que é o conceito de linha, coluna e célula, tá? No Excel, as linhas, elas são definidas por números. Então, nós temos aqui, ó, se eu clicar no número 1, nós temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a 4 e muito mais, tá? Essa planilha aqui, ela é infinita. Se eu for rodando aqui, ela não vai ter fim, tá joia? E do mesmo jeito que ela é infinita em linhas, ela também é infinita em colunas. Então, se eu for clicando aqui, ó, eu tenho a coluna B, C, D e aí vai, tá? Se eu for arrastando também lá para frente, eu vou conseguir chegar aí em várias
em várias repetições, né, de AA, AB, AC e assim por diante. Também é infinito, tá? Também não tem fim o número de colunas. Então, a gente tem dois conceitos aqui que a gente já trabalhou, que é o conceito da linha e o conceito da coluna. E tem um terceiro conceito que a gente tem que ter no Excel, que é extremamente importante a gente saber antes de continuar a trabalhar, que é o conceito de célula. Cada um desses quadradinhos ele é uma célula. E como eu falei para vocês, dependendo de onde eu clico aqui, ele já vai aparecer aqui para mim o nome dessa célula. Então, o nome da célula é dado como o nome da coluna e o nome da linha que ela pertence. Então, nós temos aqui que essa célula ela é a F7, enquanto essa que eu cliquei aqui é a I11, tá? Então, a célula ela vai acompanhar sempre a coluna e a linha que ela estiver. Então, o que é importante eu entender nessa aula? Que uma célula ela é formada por uma coluna e por uma linha, e se eu precisar selecionar qualquer uma das células, basta eu clicar sobre elas. Se eu precisar selecionar uma coluna, eu vou clicar sobre a minha coluna. E se eu quiser selecionar uma linha, eu vou clicar sobre uma linha completa, tá? Então, isso aqui é o importante da gente entender durante a aula de hoje. Bom, pessoal, vai ter situações que o campo aqui, né, que a gente está trabalhando, tanto a nossa linha como a nossa coluna, não vai comportar o que a gente vai escrever, tá? Então, é importante a gente conhecer um outro conceito bacana aqui, que é o que eu posso arrastar e aumentar ou diminuir o tamanho, né, que ocupa uma determinada coluna ou uma determinada linha, tá? Então, eu posso trabalhar e mexer com os dois. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu quiser aumentar aqui o tamanho do B, eu venho logo após o B, na barrinha logo após ele, para o mouse em cima, o mouse transformou nessa setinha um para um lado para o outro, eu clico e seguro e arrasto, tá? Assim eu consigo aumentar. A linha é a mesma coisa, sempre depois. Então, eu quero aumentar aqui a 4, eu vou na barrinha logo após a 4, clico, seguro e arrasto e vou aumentar também. Mas, se eu não quiser trabalhar dessa forma, se eu quiser trabalhar com o tamanho exato do item que estiver aqui dentro da minha coluna, como que eu faço? Bom, por exemplo, aqui nessa coluna A, vamos supor que eu tenho a palavra nome escrita nela, tá? E eu quero que ela fique bem colada com a escrita nome. Então, eu venho aqui entre o A e o B e dou 2 cliques, tá? Assim ele vai puxar lá para o tamanho do nome. A segunda eu quero endereço, tá? E agora eu venho entre o B e o C, clico e ele também vai deixar do mesmo tamanho. E o mesmo vale aqui para a horizontal. Se eu for dando 2 cliques aqui, ó, eu consigo voltar eles todos do tamanho original. Agora, se eu precisar adicionar, por exemplo, um nome, e esse nome invadir aqui o campo da frente, por exemplo, ele invadiu aqui a célula B2, o que eu faço? Simples, vou lá no A, 2 cliques, e ele vai ocupar o tamanho do maior item que está aqui, tá? Então, eu tenho aqui o Emerson Carvalho, ele vai ocupar todo esse espaço necessário aqui para caber o nome Emerson Carvalho, beleza? Agora, caso eu tenha um nome um pouquinho maior e eu não quero deixar ele daquele tamanho, eu quero deixar a coluna com o tamanho no máximo aqui, por exemplo, só do Emerson Carvalho, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse item, tá? Vim aqui em cima, ó, na parte de alinhamento e clicar em quebra de texto automático, tá? Então, ele vai quebrar o texto, vai passar o texto para a linha de baixo, de acordo com o tamanho, né, do que está escrito aqui em cima, do tamanho que você definiu aqui. Se eu aumentar o espaço, olha, ele vai abrir um pouquinho mais de espaço para eu poder escrever o meu nome. Se eu diminuir, ele então vai diminuir o espaço, tá? Uma outra coisa interessante quando a gente está trabalhando com formatação, que nem eu coloquei aqui a quebra de texto automático dentro dessa célula. Então, perceba ó, que eu clico sobre ela, está aqui, ó, quebra de texto automático. Mas aqui na célula de cima não está com quebra de texto automático. Se eu quiser que toda essa coluna fique com a quebra de texto automático, o que eu faço? Eu clico sobre a letra A, venho aqui e clico em quebra de texto automático. Agora, quando eu diminuir, olha, ele já vai quebrar o texto. E isso, olha, não está adicionado em nenhuma das outras colunas. Está adicionado apenas
na coluna A. Se eu quiser adicionar qualquer função, tá, gente? Isso aqui não vale só para quebra de texto, não. Vale para formatação aqui de fonte, de tudo mais. Eu estou mostrando aqui na quebra de texto só para vocês poderem entender. Se eu quiser adicionar isso em toda a minha tabela, é só eu clicar aqui, ó, nessa junção, tá? Então, entre o 1 e o A, se eu clicar nessa setinha, eu vou selecionar toda a minha tabela. Aí eu posso definir a quebra de texto automático em toda a minha tabela. Agora, independente da célula que eu clique, ele vai estar com a quebra de texto automática ativada, tá? Então, essa é uma função bacana da gente utilizar aqui dentro do Excel. Uma outra função também muito útil que a gente vai usar bastante é a função de mesclar e centralizar, tá? O mesclar, o que ele faz? Ele junta duas ou mais células. Então, por exemplo, eu tenho aqui a célula A4, B4 e C4. Se eu clicar em mesclar e centralizar, todas essas células vão virar A4. Então, quando eu trabalho com o mesclar e centralizar, sempre ele vai pegar a primeira coluna e a primeira linha. Como aqui eu fiz uma mesclagem começando pelo A, então essa célula vai chamar A4. Se eu fizer aqui em pé, né, começando com B no 6 e mesclar, você vai ver que ele vai virar o B6. Se eu pegar aqui no D, vir até o F e descer até o 9, então ele começou no D e no 6. Se eu clicar em mesclar, ele vai virar a célula D6, tá? Então, quando eu trabalho com a mesclagem de células, isso é necessário em algumas tabelas que a gente for trabalhar, a gente tem que notar que o quê? Ele vai trabalhar, ele vai começar a mesclar pela primeira coluna e primeira linha que a gente estiver trabalhando, tá? Então, tudo isso é recursos que a gente consegue utilizar e a gente vai utilizar muito durante as aulas. Bom, pessoal, então na aula de hoje vamos ver alguns métodos de seleção que podem ser feitos aqui no Excel. O primeiro é o básico que a gente estava até vendo na aula anterior, que é o clicar e arrastar, tá? Então, se eu clicar em determinada célula arrastar, eu vou estar gerando um grupo, né, de células selecionadas e aí sim eu consigo mudar as propriedades dela, tá? Para poder modificar qualquer coisa, seja uma fonte, seja a quebra de texto, mesclar, formato moeda, tudo mais, a gente vai precisar selecionar, tá? Então a seleção, posso estar clicando e selecionando o que eu quiser. Se eu quiser selecionar uma coluna completa, nós vamos clicar sobre o nome da coluna. Então, por exemplo, coluna A, clique em cima do A, C em cima do C e assim por diante. As linhas a mesma coisa. Se eu quiser selecionar a linha 3, eu clico sobre o número 3, a 4 eu clico sobre o número 4 e tudo mais, tá? Tem uma forma também de a gente selecionar colunas e linhas. Então, se eu, por exemplo, quiser selecionar toda a coluna A, B e C, eu clico e seguro sobre o A e arrasto até o C, tá? Então, ele já vai selecionar toda essa coluna, tá? Então, tudo que tiver lá para baixo, ó, se eu for descendo, vai estar selecionado. E o mesmo vale para a linha. Então, se eu clicar e segurar sobre a linha, eu vou estar selecionando toda a linha, tá? Essas ferramentas vão ser necessárias mais à frente quando a gente estiver trabalhando e precisar formatar mais de um campo de uma vez. E uma outra forma de seleção que nós temos é a seleção de planilha, que ela vai selecionar toda a nossa planilha, que é nessa setinha, né, nessa junção entre o 1 e o A. Se eu clicar sobre ele, então toda a minha planilha vai ser selecionada, tá? Fora essas formas de seleções que eu mostrei aqui para vocês, tem uma também interessante, que é para quando a gente está trabalhando com um texto, por exemplo, aqui o nome da pessoa e o sobrenome, e eu quero formatar, por exemplo, só o nome dela. Se eu, por exemplo, aqui colocar negrito, olha, todo o campo vai ficar negrito. Se eu mudar a cor para vermelho, todo o campo vai ser mudado a cor para vermelho. Se eu quiser editar somente um nome ou sobrenome, o que eu vou ter que fazer? Eu dou 2 cliques, tá? E aí eu faço o arrastar, né? Eu clico e arrasto sobre o nome que eu quero mudar. Então, por exemplo, o primeiro nome eu vou colocar preto e o sobrenome eu vou deixar vermelho, ok? A seleção aqui também, ela pode ser feita com cliques. Então, se eu der 2 cliques, ele vai selecionar também só a palavra para eu poder editar elas, tá? Lembrando que para isso funcionar, eu tenho que dar 2 cliques dentro da célula e depois aqui dentro ir clicando e selecionando e fazendo as modificações que eu quero
dentro das palavras que estão aqui dentro, tá? Então, essas são as seleções que nós vamos trabalhar durante o curso. É importante que você saiba fazer elas, saiba trabalhar totalmente com elas, porque a gente vai usar muito isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com palavras e números, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela, vou apertar a tecla Delete para poder deletar tudo e vou desligar o mesclar e o quebra de texto automática também. Vai deixar a tabela o mais próximo possível de quando ela vem nova aqui para a gente, tá? E a gente vai começar a trabalhar com palavras e números. Eu não vou estar usando aqui no canto porque fica difícil da gente enxergar. Eu vou usar mais o meio aqui, tá? Vamos começar a trabalhar com palavras. Então, quando eu escrevo uma palavra, você vai perceber que ela fica alinhada naturalmente à esquerda, tá? Então, ela vai ficar alinhada à esquerda, mas eu posso fazer essa modificação de alinhamento. Como? Aqui na parte de alinhamento. Então, se eu mudar para direita, centralizado ou esquerda, ele vai fazer essa modificação. Mas, naturalmente, por padrão, sempre à esquerda. O número, já não. O número, ele é, por padrão, à direita. Mas eu também posso estar centralizando e levando ele para a esquerda, caso eu queira, tá? Então, como que a gente vai saber, quando a gente estiver trabalhando aqui com números, saber se esse número realmente ele é um número ou ele foi interpretado pelo sistema como uma palavra? Simples, o alinhamento original dele. Se o alinhamento estiver à direita, é um número. Se estiver à esquerda, é uma palavra, tá? As palavras também a gente consegue fazer diversas formatações nela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, trocar a fonte, posso mudar a cor dela e aplicar os efeitos negrito, itálico, sublinhado e demais efeitos de texto, tá? O número também. Com o número, eu posso vir, adicionar sublinhado, itálico, negrito, posso mudar a cor, posso mudar a fonte dele e tudo mais, tá? Então, as mesmas formatações que a gente consegue fazer aqui com a palavra, a gente também consegue fazer com o número, tá? O detalhe do número é o seguinte, é que eu consigo trabalhar com formas diferentes de número, tá? Aqui a gente tem um numeral inteiro, ok? Mas se eu quiser transformar ele no numeral de moeda, eu venho aqui, ó, nesse desenho e clico sobre o ícone moeda. Sempre quando aparecer aqui, ó, esse monte de jogo da velha, significa que o tamanho do campo não comporta o item que está ali dentro. E para corrigir, basta a gente vir aqui, no caso, entre o F e o G e dar 2 cliques, então ele vai abrir o tamanho necessário para mostrar. Você percebe que o formato moeda, ele já adiciona o R cifrão, a vírgula e os decimais, tá? Os centavos. Então, eu não preciso ficar adicionando o R cifrão. E se eu clicar sobre o F aqui, por exemplo, e clicar sobre o valor moeda, agora todos os números que eu adicionar aqui vão estar no formato de moeda, tá? Então, toda essa coluna vai estar no formato de moeda. Nós temos também o porcentagem, tá? Então, o porcentagem, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 e clicar no porcentagem, então ele vai mudar o valor aqui. Para trabalhar com porcentagem, a gente tem que fazer o inverso. Primeiro eu clico no campo, ativo a fórmula de porcentagem, depois eu adiciono o número, tá? Então, olha, clico na porcentagem e adiciono o número. Assim, ele não vai fazer aquela modificação, ele não vai fazer uma conta de porcentagem, por exemplo. E o mesmo vale para o campo. Eu posso clicar aqui no G, clicar no sinal de porcentagem e agora todos os números que eu adicionar, eles já vão estar com o sinal da porcentagem adicionado sobre eles. Caso eu esteja trabalhando com um número muito grande, por exemplo, eu estou trabalhando com o número 1000 e eu queira colocar o separador de milhar, eu tenho aqui a terceira opção, olha, separador de milhares. Então, posso clicar aqui e clicar nesse 000, que ele vai criar, então, o meu separador de milhar. Só que quando eu faço isso, perceba que ele adiciona um 00 depois, tá? 1,00. Se eu não quiser que apareça esse 00, é só eu vir aqui, ó, nessa opção diminuir casas decimais e clicar 2 vezes sobre ela,
que ele vai sumir, tá? Então aqui também serve para a gente trabalhar com isso. Por exemplo, se no resultado de uma conta deu uma dízima e eu quero deixar apenas 2 casas decimais, eu posso clicar aqui e ir diminuindo até 2 casas decimais, tá? Lembrando que ele vai fazer assim um arredondamento, tá? Para poder ficar aparecendo o número correto, ok? Então essas são as formatações que nós conseguimos fazer, tanto com as palavras, trabalhando aqui com a fonte e tudo mais, quanto para os números. Lógico que os números têm outras funções, outras formatações que a gente vai aprender mais à frente no curso, porque elas são um pouco mais complexas. Bom, pessoal, então vou selecionar tudo aqui de novo, apertar Delete para apagar. E vamos começar adicionando alguns itens aqui para a gente poder ver uma coisa bem legal na aula de hoje. Vou colocar aqui no A1 nome, no B1 endereço e no C telefone. E vamos adicionar alguns nomes aqui também, tá? Então vou adicionar o primeiro nome, o segundo. Para poder pular a linha é só apertar o Enter, tá, gente? Então se eu terminar de escrever e apertar o Enter, eu já vou para a linha de baixo. Vamos colocar alguns endereços fictícios aqui e também vamos colocar alguns telefones fictícios, ok? Ele está pegando aqui algumas formatações antigas da tabela. Se a gente quiser tirar, é só a gente apertar aqui uma vez cada um e voltar a fonte para automática, tá? Vou voltar também tudo para calibre. Aí, agora está da maneira que a gente queria. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver como que a gente pode inserir linhas e colunas dentro dessa nossa tabela, tá? Você percebe que nós colocamos aqui, ó, nome, endereço, telefone, mas nós não colocamos um título para essa tabela. É interessante que ela tenha um título. Então, quando acontecer esse caso, eu precisar inserir uma linha, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar sobre o número 1, tá? E eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito, vir em inserir, e ele então vai inserir uma linha acima, tá? Essa é uma primeira opção. Ou então eu posso vir aqui em cima na minha barra de tarefas, na opção inserir, e inserir linhas na planilha, tá? Assim ele vai inserir também uma linha ali em cima. O mesmo vale para coluna. Se eu quiser adicionar uma outra coluna no meio dessa tabela, eu vou clicar na onde eu preciso adicionar essa coluna, botão direito, inserir. Ele sempre vai colocar antes. Então, se eu selecionei no caso aqui o antigo B, ele vai criar uma antes. Se eu quiser aqui antes do D, eu clico no D, ele vai criar uma coluna antes, tá? Então, com isso, a gente consegue inserir colunas aqui na nossa tabela. Agora, caso contrário, a gente precise excluir colunas e linhas, também da mesma forma. Seleciono, clico o botão direito, excluir. Aqui em cima também eu vou ter a opção, tá? Então, eu posso ir clicando e excluindo. Tudo isso vale para linhas e também para colunas. Bom, pessoal, uma outra opção também bem bacana que nós temos no Excel é adicionar comentários à nossa planilha. Então, por exemplo, eu posso vir numa célula aqui, por exemplo, na célula telefone, e clicar com o botão direito e ir na opção inserir comentário. O comentário é uma notinha que vai ficar marcado aqui, tá? Então, a gente pode colocar assim, ó, telefone de contato do cliente, por exemplo. Então, quando eu clicar para fora, agora quando eu passar o mouse sobre o telefone, ele vai aparecer essa notinha aqui para mim, tá? Essas marcações, essas anotações, elas são muito úteis quando a gente está trabalhando com uma planilha grande e a gente quer deixar comentários. Então, a gente fez alguma coisa ali, a gente pode deixar marcado como um lembrete ou então como uma instrução para uso daquela tabela. Então, sempre que você precisar adicionar uma notinha, você lembra o botão direito, inserir comentário, tá? E ele vai ficar com um comentário ali para a gente poder trabalhar. Bom, pessoal, então já estou aqui com uma nova planilha totalmente em branco e agora nós vamos criar a nossa primeira planilha, tá?
Ela vai ser uma lista de clientes, então uma planilha bem simplesinha, só para a gente testar tudo que a gente aprendeu até agora, ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui na primeira linha, na primeira coluna, no A1, nós vamos colocar assim, ó, cadastro de clientes da empresa, ok? Não tem importância ele passar aqui para frente, tá? A gente vai deixar dessa maneira mesmo. Na célula 2, nós vamos colocar assim, ó, de código, né, desse cliente, na frente, nome, depois sobrenome, telefone, e-mail e endereço. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês adicionem para mim alguns clientes, tá? Então, pode adicionar uma lista aí com 10 clientes, colocando o código, né, que pode ser sequencial ou não, tá? O nome, sobrenome, telefone, e-mail e endereço. Eu vou pausar o vídeo e quando eu terminar, a gente continua. Certo, pessoal? Então, tendo feito a edição desses itens, se vocês quiserem copiar minha planilha, vocês podem também. Na próxima aula, nós vamos aprender a formatar ela e deixar ela bonita, né? Porque olha só para você ver, assim da maneira que ela está, ela, né, não diz muito, não aparenta ser uma planilha. Na próxima aula, então, nós vamos aprender a formatá-la, ok? Bom, pessoal, então vamos começar a formatação da nossa planilha. Vamos começar aqui pelo título dela. O título dela, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar e segurar sobre o A1 e arrastar até o F1, tá? Então, essa linha toda, e nós vamos clicar sobre mesclar e centralizar. Assim, a gente já vai ter aqui um título bacana para a nossa tabela. Eu também vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, tá? Eu vou trazer basicamente ela, olha, para a linha do 2, tá? Assim ela vai ficar um pouco maior. Esse texto que está aqui abaixo, para me deixar ele centralizado, eu tenho essa segunda opção aqui, ó, que é o alinhar ao meio, tá? Então, se eu clicar sobre ele, eu vou alinhar esse texto ao centro. E eu também vou modificar aqui, ó, deixando ele em negrito e vou modificar também a cor de fundo, tá? Então, vou colocar um azul um pouquinho mais escuro e a letra em branco, tá? Também vou modificar a fonte. Vou escolher uma fonte que eu gosto bastante, que é a Tahoma, certo? E vou colocar o tamanho dele, número 12, ok? Beleza, já tem aqui o título pronto da minha tabela. Agora, o que eu vou modificar é essa linha fina aqui de baixo. Vou fazer a mesma coisa, vou duplicar o tamanho dela, tá? Colocando ela aqui com mais ou menos 40 pixels, alinhando isso aqui ao centro e também ao meio, tá? Para poder ficar bem bonito. E vamos colocar as mesmas formatações. Como aqui não coube o tamanho, é só eu clicando entre o A, B, C, D, E e F, que ele vai ficar bem marcadinho ali para mim, ok? Beleza, tenho aqui pronto o meu cabeçalho. Agora, uma outra formatação bacana da gente fazer também é adicionar bordas nessa nossa tabela. Então, eu clico e seguro sobre ela e seleciono toda a minha tabela. E eu vou vir aqui nessa função aqui, ó, borda, né? Que no caso aqui está selecionado borda inferior. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar na setinha e vou escolher todas as bordas. Assim, olha, tudo vai ficar com borda. E agora a minha tabela está muito mais apresentável, tá? Então, eu posso selecionar tudo de novo e vir aqui e colocar a borda mais espessa nas laterais. Então, olha só que bacana. As bordas laterais ficam também mais grossas. Essas bordas mais grossas eu posso estar adicionando aqui também no cabeçalho. Aí ele separa bem bacana aqui o cabeçalho do restante dos itens, tá? Os restantes dos itens aqui também eu posso estar formatando, selecionando todos e passando para a fonte Tahoma. Como vai acontecer deles começarem a invadir campos, é só eu ir clicando e organizando os tamanhos aqui, ok? Muito bem.
Caso eu queira continuar com a formatação, eu posso, por exemplo, colocando os códigos também na mesma formatação da barra de cima, tá? Então assim, olha, para vocês verem, daquela primeira tabela que eu tinha, agora eu tenho uma tabela muito mais bonita e muito mais apresentável para que a gente possa fazer a impressão dela. E é assim que a gente vai fazer. Quando a gente estiver trabalhando com planilhas mais à frente, eu vou mostrar a planilha inicialmente que a gente vai trabalhar, antes da gente começar a inserir dados e fórmulas nela, e vocês vão montar ela para mim, tá? Essa é uma forma de montar uma planilha. Lógico que tem outras formas que a gente vai ver ao longo do curso, como que a gente vai fazer isso. Bom, pessoal, vamos agora preparar essa nossa planilha para impressão. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui na opção Layout de página, tá? Então, clique em Layout de página e agora eu venho aqui embaixo e modifico a visualização. Eu posso estar usando a visualização do Layout de página, onde vocês vão ver que a minha planilha ela está ocupando o espaço, né? No caso aqui, ela está ocupando o espaço de duas folhas, tá? Não está dando para adicionar ela numa folha só, está tendo uma quebra. Ou então eu posso estar adicionando na visualização de quebra de página, que ele mostra certinho para mim aonde que está quebrando a página, que é aqui, ó, no F. E como que a gente vai fazer para corrigir esse problema? Bom, tem várias formas que a gente pode fazer isso. A mais simples é a gente trabalhar nas margens. Então nós temos aqui a nossa tabela, e se a gente clicar em margens, nós vamos ver que nós temos aqui, ó, selecionado margens personalizadas. Mas eu posso estar usando margens normais, margens largas ou margens estreitas. E perceba que quando eu usei as margens estreitas, aí a minha tabela ela conseguiu ser inserida em uma folha só. Então, com uma pequena modificação aqui, a gente já conseguiu modificar, né, e fazer a nossa planilha caber em uma folha só. Lembrando que aqui a orientação dela está retrato, tá? É a folha em pé. Se eu quiser que a minha tabela fique deitada para caber mais itens na impressão, então eu venho aqui na opção orientação e passo ela para paisagem. E olha só, no modo paisagem a gente conseguiria, no caso, vir até o K, tá? Então eu posso estar adicionando mais itens aqui a essa minha tabela, ou então eu posso estar aumentando os espaços, tá? Então perceba que mesmo eu estando aqui na visualização layout de página, eu consigo fazer as alterações necessárias para que a minha tabela fique melhor apresentável, tá? Então eu posso fazer essas modificações aqui e posso também voltar na opção original e agora aqui vai aparecer, olha, esse pontilhado. Esse pontilhado que apareceu aqui é a quebra de página. No caso, ele está aparecendo assim porque a orientação está paisagem. Se eu mudar para retrato, olha só, ele vai cortar o endereço ali de novo, tá? Então, quando eu estiver trabalhando com tabelas que vão ser impressas, é importante a gente vir sempre no layout de página, tá? E visualizar como que está ficando essa impressão. Se está ficando uma impressão bacana ou não. Tá? Caso eu queira criar margens personalizadas, a gente clica aqui em margem e vem aqui na opção margens personalizadas. E aqui eu vou adicionar quanto de margem eu quero à esquerda, quanto à direita, quanto de cabeçalho, superior, inferior e de rodapé. E agora, depois que eu adicionei essas margens, se eu vim aqui em arquivo e imprimir, você já vai ver como a nossa tabela vai ser impressa na folha, tá? Então, se eu clicar em imprimir, ele vai gerar isso aqui. Eu tenho uma outra opção também, aqui em margens e em margens personalizadas, que é a opção centralizar na página. Então, eu posso centralizar horizontal e vertical. Então, aqui, ó, você vê como que vai ficar. Se eu der OK e vir aqui em arquivo e imprimir, vocês vão ver que a minha tabela ela ficou bem centralizada no centro da página, tá? Isso aqui para uma exibição, para você entregar um relatório, é bem bacana, né? Você deixar ele bem centralizado, caso ele não ocupe toda a página, tá? Então essa é uma opção também quando a gente está enviando um arquivo para impressão. Então, finalmente, vamos começar a trabalhar com números em nossas planilhas. Vamos usá-las para o que a maioria das pessoas usam, que é criar
fórmulas, quer criar tabelas que vão otimizar o nosso dia a dia. Para a gente poder começar a trabalhar, a gente vai começar entendendo os conceitos de adição, subtração, divisão e multiplicação dentro do Excel, tá? Dentro do Excel, a gente tem uma particularidade que é o quê? Os sinais de multiplicação e divisão, eles são um pouco diferentes do convencional que a gente aprende nas aulas de matemática. Eles seguem o padrão do computador e de algumas calculadoras científicas, tá? Então, a soma é normal, tá? A gente vai usar o sinalzinho de mais. A subtração também é o sinalzinho tracinho. Só que na divisão nós vamos usar a barra e na multiplicação nós vamos usar o asterisco, tá? Então, esses vão ser os itens que nós vamos trabalhar mais durante as próximas aulas. Bom, eu estou montando aqui uma tabela enquanto a gente está falando, porque a gente vai ver na prática como que funciona isso, tá joia? Por exemplo, aqui na soma, né? Na adição. Como que a gente pode fazer uma adição simples dentro do Excel? Vamos colocar, por exemplo, um número nesse primeiro campo e um número nesse segundo campo. Agora, aqui embaixo, eu quero o resultado dessa soma. Como que a gente vai fazer no Excel? Diferentemente de uma calculadora, que a gente clica no sinal de igual por último, no Excel ele é o primeiro a ser clicado. Então, quando eu coloco um sinal de igual, o Excel ele já vai estar esperando alguma conta, alguma fórmula. Então, para isso acontecer, nós vamos aqui fazer da maneira mais simples, adicionando os números, no caso, o 100 e o 70. Então, a gente vai colocar ó, 100 mais 70. Então, a fórmula completa eu consigo ver aqui em cima, olha. Igual a 100 mais 70 é igual a 170. Ele fez a conta. A subtração segue o mesmo princípio. Então, igual 100 menos 70, ele vai me dar o resultado. A divisão é a mesma coisa. 100 dividido por 5, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, igual a 100 dividido por 5, a gente vai dar 20. E a multiplicação também, 100 e 5, né? Então, vai ser 100 vezes 5, asterisco 5, vai dar 500. Então, perceba que aqui, olha, eu fiz as contas, eu recebi o resultado dessa soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, não tem segredo. Para poder fazer a conta, eu vou começar com o sinal de igual e vou fazer ela. Só que o que acontece no Excel? Quando a gente está trabalhando no Excel, a gente está querendo produtividade. A gente está querendo trabalhar com mais números. E será que é possível eu adicionar vários números numa mesma conta? Sim, é possível. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui 100 mais 60 mais 70 menos 90 mais 80, eu vou ter um resultado, tá? Só que isso aqui se torna algo produtivo? Não, isso não se torna algo produtivo. Por quê? Imagine que eu tenho uma tabela que tem 100 resultados que precisam ser somados. No que o Excel está me ajudando? Em praticamente nada, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente está trabalhando com Excel? A gente tem que esquecer os números que estão aqui dentro, tá? Então, a gente tem que esquecer que aqui tem um 100, esquecer que aqui tem um 70, e a gente tem que trabalhar com os campos. Que campos que eles estão? Esse primeiro 100 está no A2 e o 70 está no A3. Então, para poder fazer essa soma que a gente fez aqui, que deu 170, simplesmente a gente vai colocar o sinal de igual e vai colocar assim, ó, A2. Olha só, quando eu coloco o A2, o que ele faz? Ele marca ali em cima o campo A2. E vou colocar mais A3. Ele já marcou o segundo campo. Se eu apertar Enter, olha só, 170. Eu tenho o resultado. Mas aí você pergunta, professor, qual que é a diferença dos dois? Simples. Se eu precisar trocar esse 70 para 80, olha só, a conta é feita automaticamente aqui para mim. Enquanto aqui eu tenho que vir e substituir o 80. Então, olha como que a gente perderia um tempo se fosse uma planilha muito grande.
né? Então, sempre quando eu for fazer uma conta no Excel, eu tenho que esquecer essa linha aqui, ó. Esquecer que eu posso somar números, apesar de ser possível, eu não devo fazer isso. Então, todas as contas a gente vai fazer dessa maneira, ó. Igual ao primeiro campo, tá? Eu posso estar clicando nele, B2, menos, e clicar no segundo. Aqui, igual ao primeiro dividido pelo segundo. E aqui, igual ao D2 vezes o D3. Então, dessa forma, eu posso construir aqui um resultado. Eu também posso estar somando mais de um número dessa maneira. Por exemplo, se eu quiser aqui ter o resultado de todos esses itens, eu vou fazer o quê? Vou colocar sinal de igual e vou colocando, ó, A5 mais B5 mais C5 mais D5. Eu vou ter o resultado da soma de tudo aquilo ali, tá? Se eu não quiser o resultado da soma de tudo isso aqui, e sim eu quiser subtrair, eu também vou conseguir, tá? Então, qualquer operação matemática simples a gente consegue fazer no Excel. Lembrando que isso aqui é a forma simples da gente se fazer uma conta. Então, antes de passar para a próxima aula, é importante que você entenda bastante o que a gente fez aqui. Então, sempre que for começar uma fórmula, sinal de igual, e a gente vai usar os campos para fazer a soma, subtração, divisão, multiplicação ou qualquer outra conta dentro do Excel, tá? Vamos evitar usar números. Bom, pessoal, então vamos agora, antes da gente começar essa próxima aula, vamos renomear essa planilha aqui. Então, a gente está plan 1 aqui, a gente dá 2 cliques e vamos colocar assim, operadores, ok? Vamos então adicionar uma nova planilha, tá? E essa plan 2, eu já vou até trocar o nome dela aqui embaixo para soma, tá? Para a gente poder trabalhar com a função de soma. Então, eu vou montar uma planilha aqui rapidinho e a gente já vai voltar. Bom, pessoal, então fiz uma planilha aqui bem simples para a gente poder trabalhar com a função de soma. Então, para a gente poder trabalhar com essa função, ela vai ajudar muito o nosso dia a dia. A gente viu na última aula que para a gente somar os itens, por exemplo, para me somar essa coluna A aqui, a gente teria que clicar com o sinal de igual e colocar, no caso, A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, tá? Beleza. Aqui a gente vai conseguir chegar no resultado. Mas o que que acontece? Isso aqui é produtivo? Não, isso não é produtivo. Imagina a gente ter na mesma planilha que nós falamos na última aula, uma planilha com 100 itens, e eu ter que ir um por um lá, A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim por diante. Não vai funcionar, né? Por isso no Excel a gente tem as fórmulas, e a fórmula da soma, ela é uma mão na roda mesmo quando a gente precisa fazer uma conta. Como que ela funciona? Bom, simplesmente aqui a gente vai fazer ela aqui embaixo, tá? Na célula 9, a gente vai colocar o sinal de igual, vai escrever a palavra soma, ok? Vamos escrever a palavra soma, vamos abrir parênteses, e aqui, ó, ele já te dá uma ideia do que você tem que fazer. Você tem que adicionar os números que você quer fazer essa conta. Mas aqui tem um segredinho. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar o primeiro número da sequência e o último, tá? Então, esse resultado aqui que eu preciso fazer, como ele vai ser feito? Eu clico, então, no primeiro item, que é o A2, coloco o sinal de 2 pontos e clico no último, que é o A6, tá? Então, você perceba que, olha, toda essa região ficou marcada, porque quando a gente usa os 2 pontos, a gente está usando uma sequência, ou seja, tudo que estiver entre o A2 e o A6, ele vai ser somado. Se eu apertar Enter, olha, ele fez a conta. A mesma conta do de cima. Só que olha a diferença do tamanho da fórmula. Essa aqui eu adicionei 1 por 1 e nessa aqui eu usei a função de soma, tá? Então, soma o primeiro item, 2 pontos, o segundo item. Essa função de soma, a gente também pode fazer ela diferente,
tá? Então, por exemplo, se eu precisar somar dois itens que eles não estão em sequência, por exemplo, eu quero somar esse item, esse item, esse item e esse item, tá? Então, o 10, o 30, o 70 e o 20. Aqui ele não está numa sequência lógica, então eu não vou conseguir usando os dois pontos. O que eu faço? Simples, a gente usa a função soma, abre parênteses, só que agora a gente vai colocar o primeiro número e em vez dos dois pontos a gente vai usar o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, segundo número, ponto e vírgula, terceiro número, ponto e vírgula, quarto número. Logicamente que essa sequência aqui, ela não é uma sequência comum da gente precisar fazer conta. Mas se for preciso, caso seja necessário fazer uma conta desse tipo, a gente também consegue. A gente também consegue aqui, por exemplo, fazer uma função de soma e adicionar um outro número. Por exemplo, eu quero fazer a soma dessa tabela aqui, do B2 ao B6, tá? Então, eu posso escrever aqui B2, dois pontos, B6, ou vir aqui, ó, e clicar e arrastar. Eu clicando e arrastando, ele já vai colocar o B2 e o B6 automático. E posso colocar um ponto e vírgula e adicionar o outro item, né, que é o E6. Aí, ele vai fazer a conta do mesmo jeito. A primeira conta, fazendo o nosso período, né, que é o B2 ao B6, e depois adicionando o E6, tá? Então, quando eu for precisar fazer uma soma em sequência, a gente usa os dois pontos, e quando não tiver uma sequência, for um número espaçado ou qualquer outro número, a gente usa o ponto e vírgula, tá? Isso aqui é importante a gente entender. Então, como tarefa, eu vou pedir para vocês fazerem aqui embaixo o resultado dessas outras somas, tá? E também vamos fazer o resultado aqui na frente. Então, aqui, do mesmo jeito, eu posso usar o soma e colocar aqui na lateral. Ele vai dar o mesmo resultado, tá? Porque agora aqui ele vai fazer do A2 ao D2, tá? Isso é independente. Tanto eu fazendo na horizontal quanto na vertical, a função de soma vai funcionar. Então, eu peço para vocês que façam as contas aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar então com outro item. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos trabalhar com a função média, tá? Então adicionei aqui mais uma aba para a gente poder trabalhar e criei aqui a mesma tabela da aula anterior com os mesmos números para a gente poder trabalhar com a média, tá? Fazer a média, se vocês lembram da aula de matemática, ela é a soma dos itens dividido pela quantidade dos itens que temos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser tirar a média desses números aqui, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer a soma deles, certo? Fecho parênteses, tá? E divido pela quantidade de itens. Então, se é 1, 2, 3, 4, 5, se são 5 itens, vou dividir por 5. Então, a média aqui seria a soma dividido por 5. Eu vou ter que é 44. Só que o Excel eu não preciso fazer isso. Para mim poder tirar a média, eu posso fazer da mesma maneira que a gente fez a soma. De que forma? Colocando o sinal de igual, escrevendo a palavra média, tá? Com acento, é importante utilizar o acento, abrindo parênteses e selecionando a sequência que eu quero. No caso, A2 a A6. Olha só, ele vai dar o resultado aqui. E da mesma forma que a gente fez na vertical, na horizontal nós também conseguimos. Então, igual a média, seleciono o período e aperto Enter. Eu vou ter então a média. E caso eu precise fazer igual lá na soma, colocar ponto e vírgula, eu também consigo. Lembrando que para sequência, né, de uma linha ou de uma coluna, a gente usa dois pontos, e para números espaçados, a gente usa o ponto e vírgula, tá? Então, é uma maneira bem simples de a gente usar a média. Eu peço para vocês que façam o restante das contas aqui também. Bom, pessoal, outra função bem interessante do Excel é o máximo e o mínimo. Eles servem para quê? Para a gente encontrar qual que é o maior número de uma sequência e qual o menor número de uma sequência,
tá? Então vai ter diversas tabelas que a gente vai ser preciso encontrar qual que é o maior valor que existe nelas e qual que é o menor. E para isso, como que a gente vai fazer? Da mesma forma que fizemos a soma e a média. Sinal de igual, para descobrir o máximo, vamos escrever a palavra máximo com acento, tá? Importante. E vamos selecionar a nossa sequência. Então, ele vai dar que o valor máximo é o 100. E para achar o mínimo, sinal de igual, mínimo, também seleciono a minha sequência, tá? Assim, a gente consegue encontrar o valor máximo e mínimo na vertical. Horizontal, a mesma coisa. Então, a gente vai seguir o mesmo princípio. Máximo, selecionei, e mínimo, selecionei, tá? Então, essa fórmula ela serve simplesmente para isso, para a gente descobrir qual que é o maior número e o menor. Na próxima aula, então, nós vamos conhecer uma outra função bem semelhante ao máximo e mínimo, mas que ele tem uma outra peculiaridade muito bacana da gente se trabalhar. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer uma função que é a maior-menor. Para que essa função ela é usada? É para achar também o maior item e o menor item. Só que a diferença dela do máximo e do mínimo é que a gente consegue fazer uma personalização nela. Por exemplo, descobrir qual que é o segundo maior número, qual que é o segundo menor, terceiro e por aí vai. E como ela funciona? Por exemplo, se eu quiser usar o maior, eu vou colocar assim, ó, igual maior e vou selecionar a coluna que eu quero trabalhar. Só que aqui ele depende de um novo item. E todas as fórmulas do Excel, você percebe que aparece uma ajuda aqui embaixo. Então, ele está mostrando que a maior, para ela poder funcionar, eu preciso adicionar a matriz, no caso aqui do A2 ao A6. E eu preciso colocar qual posição que eu quero, que é esse K. Se eu quiser o primeiro, eu vou usar 1. Se eu quiser o segundo, eu vou usar 2. No caso aqui, ó, vamos usar o 2. Eu quero o segundo item. Então, apertei Enter, ele vai aparecer o 50, que é, né? Olha só, nos números que nós temos aqui, o segundo maior é o 50. Se eu usar o menor, ele também vai seguir a mesma lógica. Então, selecionei, ponto e vírgula no final. Agora eu vou escolher. Eu posso escolher, por exemplo, o terceiro menor. Coloquei 3, ele vai dar aqui para mim que é o 40. E realmente, 10, 20, 40. Tá? Então, a diferença do maior menor para o máximo mínimo é que no menor maior eu consigo escolher qual posição que eu quero. Se eu quero a primeira, a segunda, a terceira e tudo mais. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos aprender a copiar a formatação de um campo para outro aqui dentro do Excel, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar um modelo de uma planilha aqui bem simples, tá? Vou colocar assim, ó, planilha para aula, ok? E vamos colocar aqui algumas informações para esses campos aqui de baixo. Formatar primeiro o primeiro campo aqui em cima, tá? Então, vou colocar aqui uma cor de fundo nele, vou mudar a cor da fonte, vou alterar a fonte, vou alterar também o tamanho dela e colocar ela em negrito. Então, perceba que a gente fez várias edições nessa linha. Se eu quiser passar essas informações para a linha de baixo aqui, como que eu posso fazer? Eu posso usar esse pincel que a gente tem aqui na área de transferência, que é o pincel de formatação. Então, como que ele funciona? Bom, para que ele funcione, a gente vai ter que selecionar então a célula que a gente quer copiar a formatação dela. Aí nós vamos clicar no pincel de formatação e vai ficar verdinho assim em volta. Agora, onde eu clicar, ele vai passar essa formatação inteira, tá? Então, perceba que ele passou aqui a cor, né? Passou o negrito, o tamanho 12, a fonte Tahoma. E ele mesclou também, tá? Então, ele mesclou 1, 2, 3, 4 colunas igual estava ali em cima. Então, quando a gente usa o pincel de formatação, toda a formatação que estiver dentro daquele campo vai ser passada para o outro. E se eu quiser passar essa mesma formatação aqui de cima para os campos de baixo,
A única coisa que a gente vai ter que fazer é desligar o mesclar e centralizar. Aí eu clico no primeiro campo, clico no botão de formatação e só arrasto aqui embaixo. Olha só, passou para todos eles a formatação. Agora eu posso voltar, mesclar e centralizar e arrumar os espaços aqui. Perfeito? Aqui onde a gente fez a pintura, se eu quiser voltar ao normal, é só eu clicar onde não tem nada, clicar no pincel de formatação e clicar aqui de volta. Olha, voltou ao normal. Tá? Então, o pincel de formatação ele serve para isso. Ele pega a célula que a gente selecionou e passa a formatação dela para outras células. Por exemplo, também, eu vou selecionar aqui algumas linhas e vou colocar a borda, certo? Estão com a borda. Se eu quiser adicionar essa borda nos itens aqui de baixo, até na linha 14, o que eu posso fazer? Eu seleciono um campo onde tem essa formatação, tá? Clico no pincel e simplesmente arrasto. E olha só que bacana. Ele vai passar, então, essa formatação para todos. Isso aqui, gente, é uma mão na roda quando a gente está criando planilhas grandes, tá? Porque facilita muito o uso dela. A gente usa o pincel aqui de formatação e a gente consegue formatar, criar o mesmo layout que a gente fez numa planilha em outra sem nenhum problema, tá? Então, isso aqui vai facilitar muito o nosso dia a dia. Outro recurso importante da gente aprender aqui é copiar e duplicar uma planilha. Nós aprendemos aqui, se nós clicarmos aqui no botão mais, a gente vai clicando, nós vamos criando novas planilhas aqui embaixo, né? Então, tem aqui ó, o Plan 1 e agora tem o Plan 2. Se eu quiser copiar uma planilha, como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente selecionar a planilha que eu quero copiar, certo? Clicar com o botão direito, vir na opção copiar, ela vai ficar toda marcada em verde em volta dela. Aí a gente pode vir aqui do lado ou no plano 2, botão direito aqui no A1, colar. Certo? Muito bem, eu colei. Se tivesse alguma fórmula aqui, né, vamos, por exemplo, colocar aqui alguns números e colocar uma fórmula de soma aqui, só para a gente poder ver. Então, tem a fórmula de soma. Vou resetar esse meu plano 2, tá? Então, botão direito, excluir, tá? Vou excluir ele. Então, agora tem a fórmula da soma, eu vou criar ele de novo apertando no mais. E agora, vou copiar toda essa minha planilha e vou colar lá, certo? Ele vem, essa cópia, ela vem e ela traz também a soma junto. Então, tudo que estiver aqui, seja fórmula, seja número, seja tudo, ele vai ser enviado para a nova planilha. Então, para copiar a planilha, a gente faz isso. Botão direito, copiar, botão direito, colar. Ou então, posso usar o atalho de teclado, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Só que note uma coisa. Essa minha Plan 1, né? Ela está aqui toda bem formatadinha. E a Plan 2, olha, eu tenho que vir de novo e arrumar os espaços aqui, né? Porque ele ficou desconfigurado em relação ao Plan 1. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente copia, a gente cola o item que está aqui dentro, mas o tamanho da célula, né, esse tamanho que a gente mexeu aqui, não, isso não é copiado. Então, a gente tem uma nova forma de se criar uma nova planilha, que é duplicando ela. E como que a gente faz para duplicar uma planilha? Bom, para fazer isso, a gente vai vir aqui embaixo, onde está escrito aqui no caso Plan 1. Vamos clicar com o botão direito e vamos na opção mover ou copiar planilha. Nessa opção, eu vou até trazer ele um pouquinho para cá, eu tenho a possibilidade de mover a planilha. Então, onde que essa planilha vai ser inserida? Antes do Plan 1? Antes do Plan 3? Ou seja, ela vai ser inserida aqui, aqui ou no final da planilha? Bom, vamos colocar no final. Se eu der OK aqui agora, o que vai acontecer? Olha, o meu Plan 1 foi para frente do Plan 3, porque a gente só usou o mover planilha. Mas eu não quero usar o mover planilha, eu quero usar o copiar planilha. Então, vamos clicar no botão direito, mover ou copiar. E agora nós vamos clicar no mover para o final e vamos selecionar a opção aqui, ó, criar uma cópia. Quando eu faço isso e clico em OK, olha que bacana. Ele cria uma cópia dessa minha planilha.
agora com todas as configurações de tamanho igual, porque ele duplicou essa minha planilha, tá? Então, quando eu quero trabalhar com uma planilha, que eu vou criar ela aqui, por exemplo, se fosse uma planilha janeiro, aqui fevereiro, aqui março, e eu precisasse criar abril, o que eu ia fazer? Botão direito no março, mover ou copiar, para o final, criar uma cópia, aí sim eu colocaria abril, tá? Então isso facilita muito quando a gente está trabalhando. Eu posso fazer uma planilha, colocar todas as fórmulas, tudo que vai ter nela. Aí depois que tiver tudo pronto, aí sim eu vou criando as cópias dela para poder ir trabalhando, tá? Então essa é uma dica muito útil para a gente. Bom, pessoal, o preenchimento automático é algo muito útil no Excel. Ele consiste no quê? Em a gente otimizar o nosso tempo, o tempo que nós estamos trabalhando com a planilha, na hora que a gente precisa adicionar resultados sequenciais. Então, tudo que for sequencial, a gente consegue usar o preenchimento automático. E como ele funciona? Por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência que eu vou colocar de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, eu não preciso ficar colocando um por um, tá? O que eu posso fazer? Eu posso clicar no primeiro item, vir nesse quadradinho, olha, que tem bem na junção aqui no final, e quando o meu mouse mudar, eu vou arrastando para baixo, olha, e ele vai colocando aqui o número. No caso, ele colocou só o número 1, por quê? Porque eu não tinha nenhuma sequência. Se eu tenho só o número 1, eu não tenho uma sequência lógica para criar. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Colocar o número 2. Então, olha, agora, quando eu selecionar esses dois itens e ir puxando para baixo, ó, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, a gente consegue usar o preenchimento automático dessa forma. O preenchimento automático ele não funciona só com números inteiros. Se eu estiver usando códigos, ele também funciona. Por exemplo, eu tenho um código que é CHT001, tá? Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, olha, ele já vai preencher com CHT02, 03, 04 e por aí vai, tá? Então ele vai seguir também uma sequência lógica de acordo com o código que eu estou trabalhando. Essa sequência, ela também funciona, por exemplo, para meses. Então, se eu estiver usando aqui, ó, janeiro, e quiser preencher até dezembro, é só clicar e arrastar para baixo. E ele vai preencher para mim, ó, janeiro a dezembro. Então, se eu precisar criar uma tabela com os meses, tudo já vai ficando mais fácil. Também é válido para dias da semana. Então, eu coloco assim, ó, segunda-feira. E clique seguro e desço, olha, ele vai fazer a sequência, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, tudo que é sequência lógica, a gente consegue clicar e arrastar e ele vai preencher automaticamente. Mas o preenchimento automático também não serve só para isso, tá? Eu vou voltar aqui em um desses itens que a gente trabalhou e olha só que bacana. Eu vou usar aqui o de soma. Aqui nós criamos a fórmula de soma, um em cada item. Mas eu não precisava toda vez clicar, escrever soma e adicionar o item. Por quê? Porque o Excel é para me ganhar produtividade. Então, como eu poderia fazer isso? Eu faço a primeira fórmula, igual a soma, A2, 2 pontos, D2, e depois eu venho aqui do lado, clico na setinha e arrasto. Ele vai adicionar a fórmula nos demais itens, modificando para A4D4, A5D5, A6D6, tá? Então, o auto-preenchimento, além dele funcionar para sequências, né, para a gente colocar números, tudo que é sequencial, ele auto-preencher, ele também serve para essa questão aqui quando a gente está trabalhando com fórmulas. Então, se eu clicar e arrastar, a fórmula então vai ser executada. Bom, pessoal, uma outra função de produtividade muito bacana e muito simples da gente utilizar é a classificação. A classificação ela serve para a gente poder fazer com que a nossa tabela seja
exibida em ordem alfabética crescente ou decrescente e tudo mais, tá? Também posso usar em números e outros itens. Para a gente poder ver isso, eu abri aqui aquele cadastro de clientes que a gente fez em aulas anteriores e agora ele está aqui por ordem de código, a gente vai colocar ele em ordem alfabética, tá? Para poder fazer isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar aqui, ó, desde o código até o último item, então, ó, do A2 até o F10, vamos selecionar. Vamos aqui em cima na opção dados. E aqui vocês vão ver que nós temos a opção classificar, tá? A opção classificar, se eu clicar aqui, eu posso escolher os valores que eu quero classificar. Então, ó, classificar por, então eu posso escolher código, nome, sobrenome, telefone, e-mail, endereço, tá? No caso, a gente quer classificar por ordem alfabética de nome, então vou selecionar nome. Aqui na ordem, olha, eu tenho a opção de A a Z ou de Z a A, né? Então tem a ordem alfabética e a ordem contra a ordem alfabética. Vamos primeiramente colocar em ordem alfabética, então eu clico em OK. Vocês vão perceber que mudou aqui, ó. O Arthur passou para primeiro, segundo a Camila e assim por diante. Se eu selecionar tudo de novo, vir aqui no classificar e agora modificar, por exemplo, eu quero classificar por código, então seleciono o código A a Z e clico em OK. Então ele vai selecionar os códigos de A a Z. Se eu quiser a ordem contrária, eu também vou conseguir. Então classificar de Z a A no meu código. Então ele vai fazer do 8 a 1. Tá? Então eu posso estar fazendo essa formatação em qualquer um dos itens aqui, tá? Seja o código, nome, sobrenome e tudo mais. Agora, se eu não quero ficar selecionando a minha tabela toda hora para fazer essa classificação, a gente tem uma opção aqui também que é a opção de filtro, tá? Então como ele funciona? Então eu vou selecionar aqui de novo e vou clicar aqui na opção filtro, tá? Quando eu clico na opção filtro, ele cria umas setinhas embaixo de cada item. Agora, essa minha tabela ela possui filtros personalizados. Então, por exemplo, aqui no nome, se eu quiser selecionar por ordem alfabética, eu clico na setinha e classificar de A a Z. Ele já vai fazer a classificação para mim. Se eu quiser outra ordem, de Z a A, eu também posso. O código, se eu quiser ordenar pelo código, ordenei pelo código. Tá? E por tudo mais, se eu quiser ordenar por endereço, por e-mail, todos os campos eu vou conseguir fazer essa ordenação. Lógico, telefone, e-mail, endereço não faz sentido a gente ordenar. Então eu posso retirar o filtro deles. Então eu seleciono eles e desligo o filtro. E vou selecionar apenas em código, nome e sobrenome. Olha só para vocês verem. Então agora eu consigo selecionar o código de A a Z, o nome de A a Z, de Z a A, se eu quiser, e tudo mais, tá? Então, eu posso deixar só nesses 3 itens, ou em quais itens forem necessários, eu posso adicionar esse filtro. Então, esses filtros também, eles servem para a gente poder encontrar nomes específicos. Então, vamos supor que essa tabela é uma tabela imensa, uma tabela com 100 itens, e a gente quer encontrar só a Maria aqui, né? Então, eu vou até mudar a classificação aqui por código, a Maria vai estar lá para baixo. Eu quero achar só a Maria. Então, eu posso clicar aqui na setinha, vir aqui no pesquisar e colocar assim, ó, Maria, e dar OK. Aí só o item dela vai aparecer aqui para mim, tá? Todos os outros itens vão ficar ocultos. Se eu voltar aqui e modificar a seleção, por exemplo, para só as pessoas que têm A no nome, ele vai aparecer só as pessoas que têm o A no nome. Tá? E se eu quiser voltar todos, é só clicar aqui em selecionar todos e todos os itens aparecem para mim. Tá? Então a gente consegue uma produtividade bem grande usando então a classificação e os filtros do Excel. Bom, pessoal, vai ter situações que aquela função que eu expliquei para vocês anteriormente de a gente fazer, por exemplo, uma conta e puxar, né, o resultado dela para que ela seja adicionada em outros campos, pode ser que ela não funcione. E aqui eu montei um exemplo prático disso. Por exemplo, aqui o que eu quero nesse resultado? Eu quero a soma desses dois itens multiplicado pelo item que vai estar aqui dentro, pelo multiplicador, que no caso vai ser o número 2. Tá? Como que a gente vai fazer essa fórmula? Bom, simples. Então, a gente vai clicar aqui no sinal de igual. Vamos colocar soma.
abrir parênteses, selecionar esses dois itens, fechar parênteses, colocar o sinal da multiplicação e clicar aqui, no caso, no H6, tá? Para ele fazer a multiplicação. Então, eu tenho o resultado aqui da primeira sequência, que é 440. Só que o que acontece? Se eu quiser puxar essa fórmula aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Tudo está dando zerado. Por quê? Porque quando eu passo para a linha de baixo, olha, o H7 não tem nada. Na outra, o H8. Por quê? Da mesma maneira que eu estou puxando e ele está fazendo a conta com a linha de baixo, aqui também ele está fazendo a conta com o campo de baixo. Para que isso não ocorra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que travar esse último número, tá? Para poder travar esse último número, como que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 cliques aqui na fórmula. Primeiro, a gente tem que ver o que a gente quer travar. No caso, como a gente vai puxar aqui na coluna, o que a gente precisa travar só é a linha, né? Então, a gente só não pode deixar que a linha, que o 6 aqui mude. Então, eu posso pegar aqui, ó, entre o H e o 6 e adicionar o sinal de cifrão, tá? Assim, o que vai acontecer? Quando eu puxar aqui, ele vai fazer as devidas contas, né? E essa fórmula vai estar travada. Olha só para vocês verem, se eu der 2 cliques, ó, ele vai selecionar as duas linhas e ele travou aqui no H. Se eu precisasse travar uma coluna, esse sinal de cifrão, ele viria aqui, então, antes do H, tá? Se eu colocar dessa forma, olha, sinal de cifrão H, sinal de cifrão 6, significa que eu estou travando a célula. Então, ele sempre vai ficar nessa célula. É a forma mais segura da gente fazer esse congelamento, tá? Mas se eu quisesse travar só a coluna, aí eu colocaria o sinal de cifrão aqui e não colocaria aqui entre o H e o 6. Então, ficaria dessa forma. Bom, vamos a um exemplo prático onde a gente vai precisar travar uma coluna, tá? Então, vamos supor que aqui embaixo eu quero, né, fazer, então, uma soma de todos esses itens, certo? E quero multiplicar aqui por esse item, tá? Então, da mesma forma, se eu pegar, não travar a fórmula e puxar para frente, olha, ficou zerado. Para não acontecer isso, o que eu vou fazer? Vou travar a fórmula. Aqui eu preciso só travar a coluna, porque ele não vai pular a linha, ele vai pular só a coluna. Então, a gente trava ela aqui na frente, certo? E quando eu puxar, ele vai fazer a conta para mim e não vai ter nenhum problema, tá? Então, lembra, para eu poder travar a linha, o sinal de cifrão vem antes do número da linha. E se eu quiser travar uma coluna, o sinal de cifrão vem antes da coluna. Para travar uma linha e uma coluna, para fechar uma célula completa, cifrão, coluna, cifrão, linha. Tudo bem?